Salve, salve, galerinha! Vamos dar continuidade aqui à nossa aula a respeito das funções psíquicas. Hoje nós vamos falar a respeito da sensopercepção. Pelo nome, sensopercepção, você consegue definir a mesma? Não tem problema, tá? Quando nós falamos em sensopercepção, nós temos que lembrar de três conceitos, que é a sensação, a percepção e a apercepção, tá? Qual o conceito? O que significa a sensação? A sensação ela vai se referir ali ao fenômeno elementar gerado por estímulos físicos, químicos ou biológicos que são variados sobre os órgãos receptores, então visuais, auditivos, táteis, olfativos, gustativos, proprioceptivos, que são os sinestésicos e os senestésicos, ok? Então, por exemplo, vermelho e amarelo, redondo, movimentando-se, de estrutura pequena, som musical e estridente, luz forte, ok? A percepção, ela vai se referir à tomada de consciência pelo indivíduo do estímulo sensorial. Há ali, então, uma enxurrada de estímulos que promovem, ou melhor, que provém do ambiente externo ou até mesmo do interno e é considerada organizada e também preenchida de significado. Então, o galo vermelho cantando no dia de sol, ok? A apercepção, né? Ó, ouve bem a pronúncia. A percepção, ela vai se relacionar, ela está diretamente ligada, né? À articulação das percepções com as memórias e outros elementos psíquicos para perceber-se algo integralmente, como todas as significações objetivas e subjetivas. Então, um exemplo. O galo vermelho do terreiro da casa da minha avó, que me bicou um dia cantando em meio às suas galinhas no dia de sol. Entendeu a diferença? Muito bem. Então, agora a gente vai entender um pouquinho mais sobre a imagem perceptiva real. Quando eu falo em imagem perceptiva real, eu estou me referindo aqui à nitidez, que são os contornos e nuances ali precisos, ok? Estou me referindo à corporeidade, que é a luz, o som, as cores, os odores são mais vívidos e intensos, ok? Tem ali a estabilidade, a extrojeção, a ininfluenciabilidade voluntária e também uma completude, que é o desenho completo com todos os detalhes presentes, ok? Já a imagem representativa, que é a mnêmica, ela vai se referir a uma pouca nitidez, uma pouca corporeidade, que difícil essa palavra, não é mesmo? É considerada mais instável, é uma introjeção e também apresenta uma incompletude, ok? Então, a sensopercepção, ela pode sim ser influenciada pelo humor, pela vontade e também por outros elementos do psiquismo, muitas vezes criando ilusões ou até mesmo percepções distorcidas. Um exemplo, a pareidolias, que é a partir de estímulos imprecisos vindos do ambiente, ou então as ilusões, as pseudo-alucinações, ok? Quais são as alterações quantitativas da sensopercepção? Então, nós temos as alterações por lesões orgânicas. Exemplo, a cegueira, a surdez, anestesias. Temos a hiperestesia, que é o aumento da intensidade das sensações. Então, por exemplo, intoxicações por substâncias psicoativas, mania. Temos também a hiporestesia, que é a diminuição da sensibilidade aos estímulos sensoriais, por exemplo, a depressão. Temos também a disestesias corporais, que são as alterações da sensibilidade irregulares e não envolvidas com lesões orgânicas. Exemplo, é a cegueira conversiva, ok? Continuando ali nas alterações qualitativas, nós temos as ilusões, alucinação, alucinose, pseudo-alucinação, alucinação negativa, ok? Qual o conceito de ilusão dentro aqui deste tópico, né? Dentro desse entendimento das funções psíquicas e da sensopercepção? Então, a ilusão, ela pode ser entendida como uma percepção deformada de um objeto real e presente, tá? Então, destaca isso aí no seu material. É a percepção deformada de um objeto real e presente ali no contexto do indivíduo. E um rebaixamento do nível da consciência, fadiga,
estados afetivos intensificados, que é um exemplo as ilusões catatímicas, ok? Já as alucinações, elas são caracterizadas como percepção clara e também definida de um objeto sem a presença do objeto estimulante real. Então, destaca isso no seu material. Na alucinação, tá? Na alucinação, o objeto ele não está presente, ok? Ali de forma real, igual está na alucinação. Quais são os tipos de alucinação? Nós temos a auditiva, visuais, táteis, gustativas e olfativas, senestésicas, as sinestésicas, ok? As alucinações auditivas é o mais frequente tipo, ok? Encontrado em quadros principalmente agudos de esquizofrenia, de mania psicótica, de depressão psicótica e geralmente é áudio verbal, ou seja, ouvem-se vozes que chamam o nome do indivíduo, mas podem expressar um discurso completo. Então, sendo depreciativo, de ruína ou até mesmo de grandeza. E as vozes, elas podem comentar suas atitudes e também comandar as suas ações, né? As ações dessa pessoa. Então, por isso que é muito comum encontrarmos, verificarmos, né, em pacientes esquizofrênicos. As alucinações visuais, então, elas podem ser simples ou complexas, que são aqueles exemplos, né? São pontos brilhantes, cores, bolas, pessoas mortas, anjos, cenas completas. Né? Dentro dessas cenas completas, a gente pode encontrar as alucinações cenográficas, geralmente associadas ali a uma vivência mais delirante. Também as alucinações liliputianas, que se referem ao indivíduo ver, né, pequenos seres, muitas vezes são animais infestando o seu corpo ou a sua casa, e são mais comuns, encontrados na epilepsias temporais, as intoxicações por SPA, tá? SPA, em síndromes de abstinência, no delírio, mas também são muito encontradas nos quadros maniatiformes, ok? Já as alucinações táteis, então, elas são espetadas, tá? Choques, insetos, pequenos animais correndo pela pele, que aí a gente já encontra o delirium tremens, as intoxicações, a própria esquizofrenia apresenta. E as sensações de animais correndo na pele, muitas vezes se associam ao delírio de infestação, que é caracterizado ali por alguma síndrome, ok? As alucinações olfativas e gustativas, elas são raras e ocorrem principalmente em estados epilépticos e na esquizofrenia. Então, o conteúdo ele costuma ser acompanhado de grande impacto emocional e interpretação delirante. Então, por exemplo, o cheiro de fezes, de putrefação, gosto de veneno na comida, perfumes, ok? As alucinações senestésicas, então é aquela sensação visceral de ausência, de expansão, até mesmo de dissolução de órgãos e muitas vezes associadas a delírios. O paciente ele pode sentir que tem uma cobra dentro do abdômen, tá? Parece meio extravagante, mas realmente existe isso, tá? Tem pessoas que relatam e trazem isso para a sessão. Já as alucinações sinestésicas, o paciente ele vai demonstrar, né, sensações de alteração do movimento e da posição do corpo, então sensações de inexistentes, de suspensão de membros, de tremores, de opressão das pernas, de contrações musculares, e é muito comum encontrado em pacientes esquizofrênicos e também em quadros orgânicos. A alucinose, então elas são alucinações nas quais a pessoa ela mantém a capacidade crítica para interpretá-las como estranhas e patológicas, mas não há a crença de que sejam reais, ok? Além disso, é muito comum ser percebido, ser observado em alcoolistas crônicos, nas quais se observa ali a alucinose auditiva,
vozes que comentam os atos do paciente, ok? E a alucinação visual, ela ocorre frequentemente em lesões do sistema nervoso central e também em casos de intoxicações por alucinógenos. Já na pseudo-alucinação, o fenômeno alucinatório com pouca nitidez e corporeidade, ele é muito semelhante a uma imagem representativa. Então, a vivência ela é projetada no espaço interno, o indivíduo ele reconhece como um fenômeno pouco convincente, subjetivo, e é como se fosse uma voz dentro da pessoa falando com ele, ok? E é muito comum encontrado nos quadros de esquizofrenia, dos estados catatímicos, fadiga, rebaixamento do nível de consciência e em casos de intoxicações, tá? As alucinações negativas. Então, ocorre ali uma ausência de percepção, geralmente é visual, de determinados objetos reais em meios a outros. E geralmente é seletiva e significativa para a pessoa. E ocorre como um mecanismo ali de defesa de pacientes, principalmente histéricos ou muito sugestionáveis. Muito bem? Cansou? Não, né? Tá muito tranquilo essas aulas. Então, caso você queira mais informações, principalmente pensando ali no edital ou até mesmo naquilo que você vem estudando, é importante, novamente, já frisei na última aula, mas agora eu vou chamar atenção, olhar e dar uma estudada no livro do Dougal Larrondo, porque ele traz de forma muito sintetizada, mas ao mesmo tempo muito aprofundada a respeito disso, de forma bem clara e didática. Então, acredito que seja importante você estar dando uma olhadinha naquele livro para você compreender ainda mais isso que eu vim trazendo, isso que eu vim trabalhando com você, para que você consiga ter mais elementos, mais informações para se dar muito bem naquilo que você vai fazer na sua prova e no seu dia a dia aí enquanto profissional, ok? Muito bem, me despeço por aqui e a gente se vê na próxima aula. Até mais!